Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o sociólogo e também presidente do Instituto Informa, que é um dos mais importantes institutos de pesquisas do país, Fábio Gomes. Boa noite, Fabinho. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E para participar desse bate-papo sobre pesquisas eleitorais, sobre também o livro que o Fábio Gomes está lançando, nós convidamos também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O país gasta por ano 100 bilhões de reais a mais do que deveria para transportar cargas e passageiros. Os números foram divulgados pela Confederação Nacional de Transporte. 78% das estradas não são pavimentadas. Das que são asfaltadas, 62% apresentam algum tipo de problema. Entre 2016 e 2017, o número de locomotivas em operação cresceu 21%. O transporte aquaviário cresceu 8,5% e o setor aéreo quase 9%. Mas nada disso foi suficiente para equiparar a infraestrutura brasileira com a de países desenvolvidos. Nos últimos anos, o governo aplicou, em média, 11 bilhões de reais por ano na melhoria dos modais. O ideal mínimo seria 1 trilhão e 700 bilhões. A proibição de doações de empresas às campanhas eleitorais foi anunciada pela Justiça como uma tentativa de modernizar a disputa e evitar escândalos como os revelados na Lava Jato. Mas os políticos deram um jeitinho de se aproveitar das novas regras. Agora, só quem pode contribuir são pessoas físicas até o limite de 10% da renda declarada no ano anterior. Pela lógica, quanto mais rico o candidato for ou amigos ricos ele tiver, mais dinheiro pode arrecadar. O candidato Henrique Meirelles, do MDB, recebeu 20 milhões doados por ele mesmo. Álvaro Dias, do Podemos, conseguiu 3 milhões e 200 mil. 550 mil vieram de Oriovisto Guimarães, que é candidato ao Senado pelo partido. Marina Silva, da Rede, declarou ter recebido pouco mais de 5 milhões e 600 mil doados pelo partido dela. Os candidatos Lula, do PT, Bolsonaro, do PSL e Alckmin, do PSDB, não apresentaram declarações financeiras. Diferente dos candidatos a vereador, deputado federal e deputado estadual, em que a vaga de suplente é definida de acordo com o número de votos que o partido ou coligação recebe, no Senado os suplentes são indicados pelos candidatos que encabeçam a chapa. O eleitor vota no senador e elege junto os possíveis substitutos. A regra deu origem a uma prática comum entre políticos: escolher para suplentes parentes ou empresários com alto poder aquisitivo que ajudam a financiar a campanha. Como o mandato de senador é de 8 anos, muitos ficam metade do tempo e depois se afastam para que o suplente que financiou a campanha assuma a cadeira. Nesta legislatura, mais da metade dos senadores se afastaram do cargo em algum momento. Em janeiro deste ano, 2 de cada 10 senadores eram suplentes. Eu fico por aqui, mas eu te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta, às 11 da noite. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa, e com a participação do jornalista Walter Diogo. Fábio Gomes, eu vou começar falando um pouco de pesquisa eleitoral. Na última semana, nós tivemos 2 pesquisas eleitorais importantes. Uma do Ibope e outra do Datafolha. Grosso modo, o resultado não é muito diferente. Nós temos um cenário em que aparece o presidente Lula liderando com folga, 37, 39, com crescimento, mesmo preso, de 4, 5 pontos, entre a pesquisa anterior e essa. Nós temos, e vindo após vamos ter que refazer.
Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente do Instituto Informa, o sociólogo Fábio Gomes, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Nós vamos hoje bater um papo aqui sobre pesquisa eleitoral. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que só faz isso na vida, que conhece profundamente pesquisa eleitoral, que está lançando um livro também, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Mas eu quero falar sobre pesquisa. Nessa última semana, nós tivemos 2 pesquisas eleitorais importantes, as primeiras da sucessão presidencial e também das sucessões nos estados. Na sucessão presidencial tivemos o Ibope Datafolha, que grosso modo tem muitas semelhanças, são quase as mesmas pesquisas, os mesmos resultados. Tivemos com o cenário com o presidente Lula, em que ele aparece com um crescimento de 4, 5 pontos, com 38, 39, seguido de Marina, e depois nós temos embolado aí o Alckmin, Ciro Gomes, enfim. Na verdade, parece que os 3 estão ali disputando quem vai ser o adversário de Bolsonaro. Esse é o quadro da sucessão presidencial. Na pesquisa do Datafolha também é a mesma coisa, não tem grandes alterações, não tem alterações significativas. O que nós podemos concluir dessa primeira pesquisa, dessa primeira rodada de pesquisa, tanto do Datafolha quanto do Ibope? Podemos concluir que Bolsonaro está no segundo turno, vai para o segundo turno e, na verdade, se estabeleceu uma disputa entre Marina, Alckmin e Ciro para ver quem é o adversário de Bolsonaro, ou também o candidato do PT, porque faltou dizer aqui, não sendo Lula, e parece que não vai ser, não há chance de ser, espera-se um crescimento significativo de Haddad. Até aqui ele aparece com 4 pontos, distante dos 3 que disputam a segunda colocação. Mas é de se supor que ele cresça no momento que seja confirmado como candidato e passe a receber a unção, o apoio do presidente Lula. Qual é a sua avaliação, Fábio? Bom, primeiramente, eu acho que nós temos que fazer essa avaliação pontuando o fenômeno Lula. Sim. Não é? É um fenômeno. Então, está lá encarcerado. E cresce. Cresce. Essa é uma questão que me despertou curiosidade. Talvez seja o único nome eleitoralmente que preso cresce. Cresce. Não vai a debate? Não está na rua pedindo voto? E cresce. Está em desvantagem em relação aos outros, mas está crescendo. Lógico que o PT está pensando, e isso faz parte, quem sabe, dessa estratégia de uma pré-campanha para o candidato petista, e o Lula é a bandeira para fazer depois essa transição. Tem que ver como é que vai ser feito e se vai dar certo. Bolsonaro, ele não é importante citar, ele é praticamente o único que não ganha com a saída do Lula no segundo cenário, né? Permanece com a mesma expressão eleitoral. Cresce 2 pontos, 1 ponto, praticamente fica na mesma posição. Residual. Né? Ele precisa avançar em alguns segmentos do eleitor para poder se firmar nessa disputa, dessa migração do voto do Lula, que vai assentar ali para baixo, ou concentrar num candidato, ou quem sabe a esquerda pode até repensar essa pulverização de candidaturas, e com a saída do Lula, que já é praticamente certa, eles podem, quem sabe, chegar num acordo, quem sabe, e concentrar essa migração dos votos do Lula numa grande campanha de esquerda. Será que isso é possível? Não sei. Mas, por outro lado, a gente observa o seguinte: os americanos dizem uma coisa interessante na avaliação de comportamento eleitoral. Em política, você não troca alguém por ninguém. Né? Então, quem é o sujeito, o candidato, que as pessoas que estão com Lula irão trocá-lo? Não está claro. O eleitor não sabe. Mas há uma intenção, pelo menos, de voto revelada pelas pesquisas, que um percentual daqueles que votam no Lula acompanhariam a indicação dele seguramente. Outros a pensar, outros a avaliar, mas um percentual aí, talvez de 15% ou 20%, falam em 25% dos eleitores de Lula, se dizem dispostos, ou pelo menos predispostos, a acompanhar o candidato que ele indicar. Ele tem uma votação expressiva, e a mais expressiva no Nordeste, e eu acredito que essa transição teria o seu maior sucesso no Nordeste. Então a gente está dizendo o seguinte: o sujeito que tem lá 50% dos votos do Nordeste, ele já sai de lá com 13% a 14% dos votos no cenário nacional. Então essa questão da transição.
ela vai ter o maior sucesso lá, né? Agora, outra coisa curiosa, a Alckmin coloca uma vice do Sul. Sim. Aliás, ele errou o nome da vice esses dias. Pegou o nome da vice do Ciro Gomes, numa entrevista da Cátia Abreu. Da Cátia Abreu. Mas foi apurado também pela imprensa esses dias que o eleitor da vice do Alckmin não está com aderência na candidatura do Alckmin. E o Lula está bem lá no Sul. E o Bolsonaro também está bem lá. Então essa estratégia do PSDB está muito engessada. Acho que tem uma nuvem de desconfiança sobre o Alckmin. O que você acha de Marina? Porque, bem ou mal, ela é pouco falada, ela não tem infantaria, não tem partido, não tem aliados, ela praticamente foi para essa campanha muito mais isolada do que nas anteriores, mas continua aparecendo ali em segunda colocação e com musculatura, teoricamente, para continuar. A Marina, ela mexe muito com o eleitorado, com a esperança dos eleitores. A esperança de algo novo, mas ela tem dificuldade de passar uma proposta mais firme, de consolidar uma proposta que vai fazer realmente diferença na vida das pessoas. Ela tem essa dificuldade. Falta energia um pouco para a Marina, né? Olha, deixa eu fazer um questionamento. Primeiro, eu vejo com grande preocupação essa história, porque não tem precedente um candidato a presidente preso. Essa experiência acho que não tem no mundo aí registrada. Você acompanha isso melhor do que eu. Não tem, não existe. E tem um detalhe, Diogo, só para acrescentar, que pelo trâmite legal, até para a impugnação final, ela vai se dar, talvez, agora, no início de setembro e tal, o que faz com que a propaganda eleitoral comece aparecendo no horário do PT o presidente Lula como candidato, pelo menos alguns dias. Pois é, e mais o seguinte, o presidente Lula tem uma verba gigantesca. O partido dele tem 300 e poucos milhões para fazer campanha. Né? Como o Alckmin tem 256, né? A verba disponível é muito grande. Como é que fica esse negócio? Candidatos ricos sem poder competir, candidatos pobres entrando aí. A Marina não tem nada. Como é que fica essa competição hoje estranha, que tem gente com muito dinheiro e gente sem dinheiro? Isso vai impactar no alcance das candidaturas lá para o eleitor, né? Você tem candidatos que não conseguem alcançar, que não conseguem chegar, não conseguem propor para o eleitor o que ele defende. Chega pouco. Muita gente fala que o programa de TV não faz mais sentido, que as pessoas não veem mais TV, mas faz. Eu vou fazer um intervalo e sobre isso eu quero conversar no próximo bloco. Quero saber quero saber do dinheiro. Não, exatamente. Eu quero saber o seguinte, que impacto vai ter, na verdade, a questão da televisão ou a questão das redes sociais? Porque essa é a grande questão. O Bolsonaro, ele tem muito pouco tempo de televisão, mas ele tem uma rede social muito ativa. E não tem grana nenhuma. É 14 milhões. Sim, mas tem uma rede social muito ativa. Então, até que ponto nós estamos entrando... Pode ser. Porque tivemos lá atrás aquela fase dos comícios, em que os comícios eram importantes. Depois, os comícios foram entrando em decadência e a televisão passou a ser preponderante na formação do voto. Agora, me parece que há um outro movimento, migrando para as redes sociais, que já acontece nos Estados Unidos. Agora, resta saber se essa eleição no Brasil, as redes sociais já serão ou não preponderantes. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o sociólogo e presidente do Instituto Informa de Pesquisas Eleitorais, Fábio Gomes, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Fábio, a pergunta que eu deixei é a seguinte: até que ponto essa eleição será a eleição das redes sociais? Porque essa é a indagação que se faz. Por exemplo, o candidato Bolsonaro, ele não tem tempo de televisão, mas ele tem uma rede social muito vasta, muito ativa, enfim, e se fia muito nesse instrumento para fazer a sua candidatura chegar lá. Esse processo é um processo que já é antigo, na verdade. Nós estamos aí, já assistimos a época em que o voto era decidido nos palanques, passou para a televisão e agora parece que passando para as redes sociais. A pergunta que se impõe é o seguinte: esta eleição já será decidida pelas redes sociais? Não será decidida sem as redes sociais. Eu acredito que a importância é grande. Sim. Agora, a TV, nós não podemos dizer que há ingenuidade no mercado, nas empresas que fazem publicidade na televisão.
Sim. Se estão lá, é porque tem audiência. Sim. E acreditam nisso, essa gente é esperta, não é? Agora, não acredito no eleitor vendo como antes o programa eleitoral gratuito inteiro ali naquele horário, mas as inserções que surpreendem o eleitor no meio da programação, essa fará sentido e impactará o eleitorado. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente já vê acontecendo, que é esse conteúdo da TV aplicado nas redes sociais. Então, os defensores de candidatura geralmente pescam essas inserções da TV e fazem circular nas redes sociais. E aí você tem uma conversa das duas. Sim. Não dá para estar desatento e nem faltar capricho em nenhuma das duas estratégias. Sim, Acho que sim. tem que estar atento. Agora, é lógico que você tem um Alckmin que vai ter um manancial de Um inserções no tempo meio da de programação. televisão brutal, né? É. Em detrimento dos outros. Ele vai ser beneficiário desse grande acordo. Até que ponto de partidos que em torno da candidatura dele? Mas a pergunta que se faz é o seguinte: esses partidos são partidos que, de certa maneira, estavam vinculados ao governo do presidente Michel Temer, que enfrentam um desgaste como nunca visto antes na história, acho que republicana brasileira, um presidente tão mal avaliado. Popular. Até que ponto ele, para o eleitor, não vai passar a imagem que, de fato, ele é o candidato do governo, já que todos que apoiam o governo estão com ele, e não o Meirelles, que, na verdade, é o candidato oficial do MDB. Ou seja, a companhia de todos os parceiros do presidente Temer na campanha do Alckmin não farão o candidato do governo? Pois é. O Temer tem vários problemas. O Temer também tem. Sim. Mas o Alckmin tem vários problemas. Primeiro, tem uma nuvem de desconfiança sobre ele. Tem prisões acontecendo lá em São Paulo, tem as denúncias sobre o metrô, a obra do metrô, a questão da merenda, tem o Rodoanel, obras faraônicas com muitos recursos e muitas denúncias. Sim. Então, se ele está envolvido, até agora não respingou, não pegou nele. Sim. Mas há uma nuvem de desconfiança sobre o Alckmin, essa é uma questão. E uma coisa curiosa, de todas as campanhas que o Alckmin já participou, porque ele era acusado de ser um chuchu, de não ter tempero eleitoral, de não ter Sim. aquele calor de uma candidatura com pegada popular. Mas ele continua assim, mas recebeu um tempero muito negativo, que é essa desconfiança que o acompanha. Possivelmente, ele está agarrado nessa desconfiança. Aquele eleitor católico rural do interior paulista, que ele sempre disparou com 60% dos votos, não está mais assim, não. Ele está com um problema dentro de São Paulo. Começou a crescer um pouco nessas pesquisas, você observa as pesquisas publicadas lá para o governo do Estado, que também medem a presidencial, vê que ele está começando a descolar um pouquinho, crescer um pouco mais, mas ele está agarrado ainda. E o Alckmin tem grandes problemas dentro de casa, colocou uma vice do Sul, e se a gente discutia na última eleição a divisão do país, mas ele a lista do assumiu a Sul divisão. não seria importante, porque, na verdade, o Sul ele está sendo travado no Sul pelo Álvaro Dias, que tem lá em Santa Catarina, tem no Paraná, e nesses dois estados aí é 15% de intenção de voto, 12%, 17%, a depender aí da região. E isso, de certa maneira, trava o crescimento do Álvaro, do Alckmin naquela região. E, portanto, ele pegou alguém do Sul para meio que neutralizar essa dificuldade que ele tem de crescer nessa região, já que o Nordeste não é dele, né? O Nordeste, historicamente, sempre foi um território inexpugnável para o PSDB. Ali sempre ganhou de braçada o PT ou os partidos mais de esquerda, né? Mas também não dá para abandonar o tabuleiro. Ele coloca uma vice do Sul e fica a coisa totalmente descoberta no Nordeste. Sim. Se ele pudesse seguir, quem sabe, o exemplo do Fernando Henrique, ele pensou nisso na época, né? Sim. O vice foi lá de cima. Sim. Quer dizer, eu acho que esse cuidado, eu não sei se eles pensaram bem, não, e acabou não dando certo. Ele não está entrando no Sul como desejava. E também não está impedindo algum crescimento do Álvaro em São Paulo também, não. Mas ele teve o apoio do Centrão aí, grande. Sim. E ele tem recursos. A campanha do Alckmin tem muito dinheiro. Não tem pouco, não. Diferente do Bolsonaro, que não tem nada. O Bolsonaro não tem tempo de televisão, não tem dinheiro para fazer campanha. Quer dizer, diz que vai fazer uma campanha austera e não quer nem saber. Mas a campanha hoje é sem dinheiro? Essa história de acabar com campanhas ricas, sem participação do setor privado, isso funciona?
É isso que ninguém sabe como é que vai ser essa campanha. Vamos ver como é que o eleitor vai interpretar tudo isso. Porque o Centrão tem uma carga negativa de imagem muito forte. Tem dinheiro. Tem dinheiro, tem impacto, tem alcance. Mas nós já vimos muita campanha rica perder. Eu acho que o Alckmin tem potencial para crescimento, mas ele tem que vencer primeiro. Antes de vencer a eleição, ele precisa vencer a desconfiança. Se ele não vencer a desconfiança, ele não vai sair desse patamar dele, não. A desconfiança de que ele está envolvido. Vamos aqui ser um pouco mais incisivo. Você hoje acha que Bolsonaro está no segundo turno, seguramente, ou você acha que ele pode sofrer um revés e não chegar lá? Ou você acha que o fato de ele ter pouco tempo de televisão pode ser, digamos, uma grande ameaça para ele, ou não? Ou ele é uma questão liquidada, pelo menos nessa primeira etapa, resta saber seu adversário? Bom, primeiro, se fosse hoje, estaria. Né? Ele precisa, dependendo da reação dessa distribuição dos votos do Lula, como é que isso vai ser feito, é possível que o Bolsonaro vai precisar crescer. E para crescer ele precisa alcançar alguns públicos que ele não alcança. Por exemplo, o que ele não alcança agora, já pelas pesquisas? Qual é o público? Eu sei que, por exemplo, as mulheres ele não alcança. Não alcança. Ele tem dificuldade de atrair as mulheres. Né? Ele tem o dobro, ele tem a metade dos votos entre as mulheres do que tem entre os homens. Essa questão dele ser frágil entre as mulheres é um impedimento preocupante? É preocupante porque as mulheres têm a metade dos eleitores. A cada ponto que ele cresce nas mulheres, ele cresce meio no cenário nacional. É o segmento mais forte que tem. Não tem outro mais forte, porque nós temos até mais mulheres do que homens. E se ele está com um problema ali... mais mulheres do que homens. Então, quer dizer, não tem outro segmento mais forte. Então você diria que essa rejeição que há ao Bolsonaro entre as mulheres está estabelecendo um teto para o crescimento dele, está fixando um teto, porque se ele não avança ali, não consegue avançar no geral, é isso? Ah, mas não há dúvida, porque se ele alcançar entre as mulheres o que ele tem entre os homens, ele já cresceu bastante, ele chega na casa dos 30 pontos. Esse é um entrave que ele precisa resolver. É o principal entrave. É o principal entrave. Essa questão, e você vê que ele tem algumas falas no seu histórico de discursos políticos que tem essa interpretação de que ele não defende as mulheres, mas nas proposições atuais ele defende. Marina meio que sacramentou isso, Marina explorou isso muito bem no debate, porque se opôs a ele exatamente na questão das mulheres, quando foi discutida a questão se o governo, o presidente poderia intervir de alguma maneira para fazer valer o mesmo salário de homens e mulheres. Não, essa não é uma questão de competência do governo, isso já está na lei, como se o fato de estar na lei fosse suficiente para garantir isso na prática, quando a gente sabe que na prática isso não acontece. Tem que ser mais o que a imprensa cobra dele, até nos debates de outros canais, entrevistas que fizeram, é nesse tema. De um posicionamento claro, o posicionamento dele quanto a essa questão. Realmente, ele fica numa sinuca ali por não defender de forma mais efetiva e as mulheres não se sentem representadas. Quem sabe se ele corrigir nas pesquisas ele perde em todo o segundo turno? Oi? Nas pesquisas, o Bolsonaro perde no segundo turno, com todos os outros candidatos. Sim, no segundo turno ele perde com todos os seus oponentes. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já e ele responde essa pergunta no próximo bloco. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o sociólogo Fábio Gomes, do Instituto Informa, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. O Walter fez uma pergunta para o Fábio e eu pediria que repetisse. Realmente, eu fiquei na dúvida, que o Bolsonaro, ele perde no segundo turno, nas pesquisas, para todos os candidatos, os oponentes. Como é que explica isso, essa derrota, né? Essa fragilidade no segundo turno? Sim. Ele tem um percentual de votos que o destaca dos outros, mas, ao mesmo tempo, tem um teto. É preciso romper teto para ter uma boa performance no segundo turno. Ele precisa de 50% dos votos mais um. Se tem um teto que esbarra, e essa questão das mulheres é uma questão que prende o rompimento dessa candidatura, né, para patamares mais fortes, ele não vai ter uma boa performance no segundo turno. Ele tem que resolver isso aqui agora. Primeiro, você tem uma pulverização no primeiro turno, os votos se diluem. Mas eles podem diluir porque eu tenho uma preferência e tenho uma segunda preferência. O problema é que ele não está alcançando segundas preferências por conta desse teto. É algo que ele tem que corrigir
eu acredito que o pessoal de campanha dele já está antenado com isso. Fábio, outra questão. Vamos trazer a questão para o Rio de Janeiro. Pesquisas do Rio de Janeiro sobre o governo do Estado. Nós temos aí uma situação de completa também definição. As pesquisas anteriores, reveladas aí há 2, 3 meses, davam Romário com 24, 26. Vieram as pesquisas agora, já em plena campanha eleitoral, Romário está ali com 18, 16, embolado com os demais candidatos. Há uma pequena diferença entre o Datafolha e o Ibope. O Ibope apresenta quase todos juntos. Nós temos ali o Romário com 16 e o 14 embolado, né? O Eduardo 14, Garotinho também ali embolado. Sim. Com 13, se eu não estou equivocado. E nós temos o 12. E nós temos o Datafolha, que mostra o Eduardo na frente, numericamente na frente, com 18. Depois vem o Romário com 16, o Garotinho com 12. Ou seja, um pouco bem mais atrás. Como é que você está vendo? Você acredita que também haja uma indefinição nesse processo? O que me parece, duas coisas me chamaram a atenção, que eu acho que podem ser relevantes. A primeira é a serem verdadeiras as pesquisas anteriores, Romário caiu muito. Porque se ele tinha 24, 25, tem 14, 18 ou 15, ele emagreceu 10 pontos nesse espaço de tempo, o que é muito preocupante. Acrescenta-se a isso o fato de ele não ter ido bem no debate. Ele foi no debate, foi muito claudicante, ele não conseguiu se firmar ali com os seus adversários. Bom, outro fato que me pareceu relevante é o fato de Eduardo Paes, a despeito da sua vinculação enfim, ter sido do PMDB, o PMDB foi ao partido do Cabral, apesar de toda digamos, esse desgaste que essa vinculação teoricamente traz, e traz na prática, ele não se mostrou frágil, ele está ali bem situado em todas as pesquisas. Numa, ele está na frente, que é a Datafolha, e na outra, ali embolado na disputa do segundo lugar, o que mostra, talvez, que ele tenha um pouco de musculatura para ir para o segundo turno, além do fato de ter o que dizer, enfim, ele tem um histórico de realizações na prefeitura que dá a ele substância para ir para o debate. Nós temos o Garotinho, que enfim, foi governador, também tem conhecimento da máquina, conhece tudo sobre o governo do Estado, e tem um fato que me parece muito positivo para ele, que é um craque em debates. Ele consegue sair bem, ele usa bem o tempo, ele consegue fustigar na hora que tem que fustigar, ou seja, o Garotinho, goste-se ou não do Garotinho, é um craque na utilização da televisão a favor dele. Então, com essas questões colocadas, como é que você vê o quadro? Muito bem, o Rio está numa situação dramática e o eleitor percebe isso. É um drama. É um drama. Aqui, a escolha para governador do Rio, eu acho que alguns preciosismos que o eleitor poderia usar em eleições passadas, pode ser que ele não use tanto agora e que ele seja mais pragmático. Eu acho que a experiência administrativa vai ter seu peso, porque o Rio precisa ser sacudido aí nessa questão. Você acha que, então, a crise do Rio, a falência do Rio, impõe uma atenção maior a um candidato que apresente competência, que apresente um histórico de realização para, digamos, e supostamente por isso se credencia a tirar o Rio dessa situação. Isso exato. Vai ter peso. Isso vai ter um peso do que uma pessoa apenas voluntariosa que quer se apresentar, não, enfim, é preciso que haja um pouco enfim, um currículo bastante alentado para convencer o eleitor de que aquela pessoa tem condição de tirar o Rio da situação que se encontra. Exato. Eu acho que é isso que está em jogo. E o que separa aquelas primeiras pesquisas que o Romário tinha 24... A ser verdade isso, o Eduardo Paes leva uma grande vantagem, o Garotinho também tem o que apresentar, porque foi governador, enfim, não há dúvida. Tem o que dizer. E Romário tem menos vantagem, porque Romário não tem nada para apresentar, a não ser, enfim, o nome dele de um grande jogador de futebol. Né? Eu acho que uma participação no Congresso Nacional que surpreendeu, de certa forma, algumas expectativas. Foi uma participação ativa, eu concordo com você, mas o Romário se dedicou a causas que não foram as grandes causas nacionais. Se dedicou à questão da síndrome de Down, que são causas meritórias, elogiáveis, enfim, fez um belo trabalho, mas em campos bem específicos. Sim. Ele não entrou na discussão nacional. Esperava-se menos dele. Essa é a surpresa. Esse seu livro aí, Reputação Eleitoral. Essa palavra aqui me assusta.
Não, vamos falar um pouco do livro. Será que, eu quero apresentar o livro. Mas será que entre esses candidatos a reputação eleitoral, a reputação deles, não está também pesando ou é uma coisa... o Garotinho tem acusações na justiça, né? O Eduardo Paes também tem denúncias e tal. A reputação eleitoral vale a pena? Bom, um passo atrás. O que separa aquelas primeiras pesquisas de 24 pontos por Romário dessa agora? A campanha de rua, e que se a gente observar, até na própria movimentação das candidaturas, pelas redes sociais, a turma que está levando o nome do Eduardo para todo o Estado, realmente está mais frenética, vamos dizer assim. É uma diferença... Até porque ele tem um conjunto de alianças muito mais forte. Muito ele tem aliados em 12 partidos. Tem gente tem gente apoiando de Cardoso Moreira até Itatiaia. E isso traz resultados. Agora, a reputação eleitoral, ela tem alguns componentes, né? Que a gente vai falar um pouco aqui da questão do livro. Mas os componentes mais fortes da reputação eleitoral é aquela que responde o que ele fará por mim. Porque o eleitor está mais interessado no seguinte, reputação eleitoral é o seguinte, eu voto em alguém que vai trazer algum resultado para mim. Assim, esse é um dos componentes. Não quer saber se ele rouba ou não rouba? Não, quer saber sim. Ele quer saber. Não vamos ressuscitar lá o rouba mais fácil. Mas o eleitor também tem a capacidade de redimir. Eu acredito que essa desconfiança que nós falamos aqui sobre o Alckmin está também sobre o Eduardo. E ele vai precisar vencer. Porque não vai faltar gente aí relacionando a história política, já está fazendo, com a do Sérgio Cabral. Quer dizer que hoje é o demonizado na política do Estado do Rio de Janeiro. Isso, não é? Isso. Essa associação é permanente, já está sendo usada. Mas o eleitor pode fazer a separação se não houver confirmação. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já, hoje com o sociólogo Fábio Gomes, presidente do Instituto de Pesquisas Eleitorais, Informa. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o cientista político Fábio Gomes, presidente do Instituto Informa, um instituto especializado em pesquisas políticas, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. O Fábio lançou na última quarta-feira, na Livraria da Travessa, aqui no Rio, o livro Comunicação, Dialógica e Reputação Eleitoral, o percurso gerativo do voto. Eu queria que você explicasse para a gente, eu vou mostrar aqui o livro enquanto o Fábio já vai falando, na verdade, qual é o propósito desse trabalho? Você, na verdade, consegue detectar, quer dizer, as razões que geram o voto, os motivos que levam o eleitor a tomar a decisão de votar em alguém, é isso? Bom, muito bem. Eu não sou candidato a guru eleitoral. Essa é a primeira questão. São muitos. A concorrência é forte. O que eu defendo no livro é que as campanhas eleitorais elas devem ser, primeiro, mais dialógicas. Porque o eleitor quer interagir com a candidatura, com a comunicação da candidatura. Então tem que simular o diálogo do candidato, da campanha com os eleitores. É pela interação que ele vai formando o juízo e decide o voto. Exatamente. Porque nossa herança, a herança da comunicação brasileira, é americana da década de 50 nos Estados Unidos. A bala mágica. É a imposição do que há de cima. Eu digo o que você pensa e não é assim. As pessoas interagem e elas chegam às suas próprias conclusões. O processo é hermenêutico, é interpretativo. Esse é uma vertente Não tem desse influência trabalho. Religiosa? Tem várias influências. Mas eu queria saber aqui em relação a esse livro, porque você fala, eu sei que existem alguns processos aí, você falou em 5 critérios de definição do voto, e nós estamos com um tempo um pouco curto, eu queria que você abordasse quais são esses critérios, quais são esses juízos que são formados durante a interação do eleitor a respeito do candidato. O eleitor que nós estamos retratando aí é o eleitor que decide. Eu não estou falando da compra de voto, isso está fora. Eu não estou falando de uma imposição, eu não estou falando de idiosincrasia. Deus falou comigo para votar ali, eu vou votar. E não dá para... Aí já é outra explicação. O que nós estamos falando é o eleitor que pensa a sua decisão. E ele encaixa, organiza as informações sobre as candidaturas em 5 dimensões de atributos. Quais são as dimensões?
A competência para administrar e a competência para lidar no meio político. São as competências funcionais. Funcionais. Sim. A reputação pessoal do candidato. Também pesa, óbvio. E os valores que ele defende, os sentimentos que ele desperta, são atributos, são dimensões mais simbólicas. Sim. Que explicam também o funcional, às vezes. E a quinta é a chance de vencer, porque o eleitor também é analista político. Quer vencer. Ele projeta o voto dos outros eleitores. Ele quer que o voto dele seja útil. Seja útil. Por isso que você tem manchas eleitorais no mapa. Perfeito. Porque os ciclos de convivência, no diálogo, formam as opiniões. Fábio Gomes, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo Uma do Poder. honra. Nós teríamos muito mais o que falar, mas nosso tempo se esgotou. Ficamos para a próxima. Espero que aqui no curso da eleição a gente venha para discutir política aqui até 7 de outubro várias vezes, tá bom? Venham com honra. Vai ser um prazer. Walter Diogo, obrigado por ter comparecido. Tudo bem, obrigado, foi um prazer. E obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.